Há uma fábrica no Japão que produz um carro novo a cada 60 segundos. Não é um carro por hora. Não é um carro a cada 5 minutos. São 1.440 carros por dia, todos saindo de uma única fábrica. O nome dela, Takaoka. E é aqui que a indústria automóvel inteira tremeu. Enquanto outras marcas lutam para manter o ritmo, a Toyota já ganhou a corrida. Mas como é que isto é sequer possível? Como é que uma máquina humana conseguiu transformar-se no império automóvel mais poderoso do planeta? A verdade é que não começou com robôs. Começou com uma ideia simples, uma que mudou tudo. Em 1948, dois homens japoneses chamados Taishi Ono e Shigeru Shingo olharam para a indústria automóvel americana e viram desperdício. Muito desperdício. Viram fábricas enormes que moviam carros de um lado para o outro, adicionando peças desnecessárias, criando filas e caos. E pensaram, e se fizéssemos diferente? Nasceu o que o mundo conhece hoje como Lean Manufacturing, ou, como os japoneses chamam, o sistema Toyota. Mas aqui está a parte que poucas pessoas sabem. Isto não é apenas sobre máquinas. É sobre pessoas que pensam como máquinas e máquinas que trabalham como pessoas. Diz-me nos comentários, achas que a velocidade é o segredo, ou será que há algo mais por trás disto que a maioria das pessoas não vê? Porque quando vocês souberem a verdade, muitos de vocês vão entender por que é que a Tesla, a Volkswagen e a General Motors ainda estão anos atrás da Toyota. A fábrica Takaoka não é apenas grande. É algo que desafia a lógica, e em poucos minutos vou mostrar-vos como. Quando entras na fábrica Takaoka, a primeira coisa que te choca é o silêncio. Não é barulho caótico. Não é confusão. É uma orquestração perfeita, quase meditativa. Enquanto caminhas pelos corredores, vês algo que desmente tudo o que acreditava sobre produção automóvel moderna. Robôs? Sim, há muitos. Mas não são o ponto central. O ponto central é isto: zero desperdício. Literalmente zero. Cada parafuso que entra na fábrica tem um destino. Cada movimento de um trabalhador foi ensaiado centenas de vezes. Cada segundo conta. A Toyota chama isto de just in time. As peças chegam exatamente quando são necessárias. Não dias antes. Não horas antes. Minutos antes. A peça que vais precisar em 3 minutos está já a caminho do teu posto de trabalho neste exato momento. Isto significa que a fábrica não tem armazéns gigantescos a ocupar espaço. Não tem desperdício de materiais. Não tem atrasos. É como um corpo humano, o coração bombeia sangue exatamente quando o corpo precisa, nem mais, nem menos. Um estudo da Universidade de Tóquio em 2019 revelou que a produtividade da Toyota Takaoka é 40% mais alta do que a média das fábricas americanas. 40%. Isto não é uma pequena diferença, é uma revolução. Enquanto a Ford ou a General Motors produzem um carro a cada 90 segundos, a Toyota produz um a cada 60. Isto muda tudo, muda os custos, muda os preços, muda o que podes vender. Mas há um segredo ainda maior escondido naquelas paredes. Os trabalhadores, e isto é importante, têm permissão para parar a linha de produção. Sim, leste bem. Se uma pessoa vê um problema, carrega num botão. Toda a fábrica para. E não é visto como um fracasso. É visto como uma oportunidade de aprender. Porque a Toyota percebeu algo que a maioria das empresas nunca entende. Uma pessoa que está atenta, que pensa, que tem permissão para falar, é muito mais valiosa do que uma máquina que apenas segue ordens. O resultado: defeitos praticamente inexistentes. Nos últimos 10 anos, a Toyota tem consistentemente a taxa de defeitos mais baixa da indústria. Não é coincidência. É arquitetura. Enquanto isto tudo acontece, lá em cima, nos escritórios das outras montadoras, estão a questionar-se: como é que eles fazem isto? Porque a verdade é que conseguem fazer mais carros, mais rapidamente, com menos erros e por um custo menor. Como é possível? A resposta está no que vem a seguir, e é algo que vai mudar a forma como vês a indústria automóvel para sempre. A Tesla prometeu revolucionar o mundo dos carros elétricos. A Volkswagen investiu 50 bilhões de euros em tecnologia. A General Motors construiu fábricas inteligentes cheias de inteligência artificial. E mesmo assim, nenhuma delas consegue acompanhar a Toyota. Por quê? Porque a arma secreta da Toyota não é uma máquina nova. É uma filosofia antiga.
Em 1997, a Toyota lançou o Prius, o primeiro híbrido em massa do mundo. A maioria da indústria riu-se. Carros híbridos nunca vão vender, diziam. As pessoas querem potência, não eficiência. Mas a Toyota sabia algo que os outros não sabiam. O futuro não seria sobre o mais rápido ou o mais poderoso. Seria sobre o mais inteligente. Hoje, a Toyota vende mais carros híbridos e elétricos do que qualquer outra marca do planeta. Não porque tem a melhor tecnologia de bateria, porque a Panasonic, a sua parceira, trabalhou durante décadas a aperfeiçoar isto. Não porque tem o design mais bonito, porque a Toyota designa carros para durarem, não para parecerem bem por um ano. É porque conseguem produzir estes carros com fiabilidade impecável a um custo que ninguém consegue bater. A fábrica Takauka é o coração disto tudo. Enquanto outras fábricas de carros elétricos têm taxas de defeitos de 5 a 10%, a Toyota tem menos de 1%. Isto não é um pormenor técnico, isto muda completamente o negócio. Significa menos devoluções, menos reparações, menos reputação danificada. Significa que um carro Toyota dura 15 anos enquanto outros duram 8. Mas há algo ainda mais assustador para a concorrência escondido nesta história. A Toyota conseguiu isto sem fazer cortes drasticamente nos salários. Os trabalhadores da Takauka ganham bem, têm benefícios, têm estabilidade. E porque têm isto, concentram-se. Porque se concentram, cometem menos erros. Porque cometem menos erros, a fábrica corre mais depressa. A concorrência tentou cortar custos despedindo pessoas. A Toyota fez o oposto, investiu nelas. Em 2023, um relatório confidencial da Volkswagen, que foi revelado pela revista Der Spiegel, mostrava que a empresa estava a perder 8 mil euros por carro elétrico fabricado. 8 mil euros. Enquanto isto, a Toyota estava a ganhar margem em cada unidade. Como é que isto é possível? Se queres verdadeiramente compreender por que é que a Toyota vai dominar os próximos 20 anos da indústria automóvel e acredita, fica ainda muito mais intenso. Carrega em subscrever para não perderes a segunda parte. Porque o que vem a seguir é o segredo que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. Porque há um preço invisível a tudo isto. E é um preço que a indústria inteira vai ter de pagar muito em breve. Ninguém quer falar disto. As notícias não mencionam. Os jornalistas evitam. Mas quando uma empresa consegue fazer algo que ninguém mais consegue fazer, há sempre um preço. E no caso da Toyota, esse preço é simplesmente invisível aos olhos de quem compra os carros. Vamos ser honestos. A fábrica Takauka cria empregos. Muitos empregos. Mas cria-os de uma forma que está a mudar a indústria automóvel inteira. E nem sempre para melhor. Quando a Toyota consegue produzir um carro a cada 60 segundos com menos defeitos, isto força toda a gente a tentar copiar. A General Motors viu isto e pensou: temos de ser mais rápidos. A Ford pensou o mesmo. A Volkswagen também. E o resultado? Começaram a automatizar ainda mais. A despedir pessoas. A apertarem ainda mais o parafuso nos trabalhadores que ficam. Em 2022, um estudo da Organização Internacional do Trabalho descobriu que a indústria automóvel global perdeu 400 mil postos de trabalho em apenas 3 anos. 400 mil. A maioria deles em fábricas que tentavam competir com a Toyota. Não porque a Toyota despediu pessoas, porque a Toyota criou um padrão tão alto que as outras empresas ficaram desesperadas para acompanhar. Mas há mais. Muito mais. A eficiência da Takauka significa que a Toyota pode vender carros por um preço mais baixo. O que é bom para o consumidor? Absolutamente. Mas o que significa para as marcas mais pequenas? Significa morte. Significa que marcas locais, marcas que empregavam comunidades inteiras, começam a desaparecer. Na Europa, já vimos isto acontecer. Fiat, Peugeot, Renault, todas lutando contra a maré da eficiência Toyota. E depois há a questão ambiental, aquela que toda a gente quer ignorar. Sim, a Toyota faz carros eficientes. Mas para isso, precisa de baterias. Muitas baterias. E as baterias vêm de minas de lítio no Chile, na Argentina, na Austrália. Essas minas consomem 500 mil galões de água por dia. Em regiões onde as pessoas não têm água para beber. É um facto que a imprensa esquece de mencionar quando fala sobre carros verdes.
A Toyota sabe disto. E continua. Porque o sistema do capitalismo moderno não recompensa a moralidade, recompensa a eficiência. E a Toyota é extremamente eficiente. O verdadeiro mistério não é como é que conseguem fazer um carro a cada 60 segundos. O verdadeiro mistério é: quanto tempo levará até que toda a indústria automóvel seja forçada a desaparecer pequenas marcas, desempregar centenas de milhares de pessoas e esvaziar regiões inteiras, tudo para acompanhar o ritmo? Isto é apenas o começo do que vem a seguir. Talvez tenhas um carro neste momento. Talvez seja uma Toyota. Talvez seja outra marca qualquer. Mas o que está a acontecer neste preciso segundo afeta-te diretamente, e a maioria das pessoas não faz ideia. A fábrica Takauka não é apenas um símbolo de eficiência. É um aviso. Quando a Toyota consegue fabricar um carro em 60 segundos, isto significa que o mercado automóvel vai mudar radicalmente nos próximos 5 anos. Os preços vão cair, o que é bom. Mas os empregos vão desaparecer e isto afeta-te também. Se trabalhas na construção, na logística ou em qualquer indústria relacionada com automóvel, a vaga de automatização que vem vai atingir-te. Se és jovem e procuras trabalho, vais encontrar muito menos oportunidades. Se és consumidor, vais ter carros melhores e mais baratos, mas vais viver num mundo onde a desigualdade aumenta exponencialmente. Porque a verdade que ninguém quer dizer em voz alta é esta: a eficiência da Toyota não beneficia toda a gente. Beneficia quem já tem dinheiro. Beneficia os acionistas. Beneficia os consumidores ricos que podem comprar um carro novo a cada 3 anos. Mas prejudica o trabalhador médio. Isto está já a acontecer. Em 2024, a Toyota anunciou 50 mil despedimentos. Não porque está a ir mal, porque está a ir tão bem que não precisa de tanta gente. A sua máquina humana tornou-se tão perfeita que começou a remover os humanos. Mas aqui está o que talvez não tenhas considerado. Isto não é um problema exclusivo da Toyota. É um problema da indústria inteira. É um problema da tecnologia moderna. É um problema do mundo em que vivemos. E à medida que as máquinas ficam mais inteligentes, à medida que os processos ficam mais eficientes, este problema vai amplificar-se exponencialmente. Há um século, um trabalhador de fábrica podia prever que teria emprego para a vida. Hoje, ninguém sabe que vai ser daqui a 10 anos. A Toyota mostrou que é possível fazer mais com menos pessoas, menos desperdício, menos custos. E porque é possível, toda a indústria vai tentar copiar. E o resultado será uma sociedade onde a riqueza fica concentrada nas mãos de poucos e a maioria fica para trás. Isto não é futurismo. É a realidade que está a desenrolar-se agora mesmo, enquanto leis estas palavras. E a pergunta que tens de fazer a ti próprio é: qual é o teu lugar neste novo mundo? Como é que te vais adaptar? Como é que vais permanecer relevante quando as máquinas conseguem fazer o teu trabalho mais rapidamente e melhor? A resposta a estas perguntas está no que vem a seguir, e vai mudar completamente a forma como vês o teu futuro.